E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com o nosso deboche pedagógico, dessa vez com algo que incomoda a professores, gestores, a galera toda, por conta de um detalhe na educação, assim. A gente tem um mau hábito, como professor, de utilizar a avaliação como punição. E isso reflete quando a gente acaba sendo avaliado. A gente já falou de observação de sala de aula, e aí, então, esse retorno da observação, famoso feedback que atormenta a vida da galera, a gente traz quem? Mariana Tombolato. Olá! Sócia proprietária, co-founder e da Eu Presa, sala da coordenadora. Você já foi libertada ou você continua eu presa? Eu tentei me libertar, tá, Melissa? Mas eu voltei pra eu presa. Ah, Eu entendi. sou chata. Ok, tudo bem. Não rolou libertação. Tudo bem. Não rolou, ainda não rolou. Faz parte. Eu tô indo pelo caminho inverso. Eu tô liberta, mas eu quero ficar presa. Agora, Mari, feedback, retorno com uma avaliação ali da atuação daquele ser supremo que entra em sala de aula com a sua liberdade de cátedra e acha que ele é o alecrim dourado mais lindo do planeta. Quantas vezes você já passou por essa situação? Melissa, por muito tempo, por muitos anos, e na minha cabeça eu não entendi o porquê. Do medo deles? Ou do seu? Do medo deles. Eu sempre fui avaliada, para mim era bem corriqueiro enquanto professora. A direção, a coordenação, eles sempre entravam na minha sala. E eu até preferia, porque eu gostava dessa troca, desse retorno, que para mim, como iniciante na época, era bem interessante. Só que quando eu fui para a coordenação, as coisas mudaram de papel. Não era mais o professor receptivo que estava ali, mas o coordenador é visto como um fiscal e não como alguém de apoio. Então, eu sempre costumo brincar o seguinte: por que que na medicina, né, enquanto médicos, eles ficam lá durante 6 anos, 2 anos só de acompanhamento com outros profissionais. E tá tudo certo. Sim. Porque com nós professores tem que ser diferente e nós tratamos isso como algo muito ruim. Como uma punição, ou não tô fazendo nada certo, tem que ficar alguém aqui. Tem isso. Mas um pouco, Mari, até levei isso para minha equipe uma vez. Acho que tem essa conexão com a tratativa que a gente sempre deu para a avaliação durante o processo educacional. Uhum. Então, o professor, principalmente os mais antigos, né, que ainda vem na avaliação esse momento de punição, na minha prova ninguém tira 10, esses são os menos receptivos com os gestores em sala de aula para observação. Uhum. Porque é somente avaliação somativa, né? Não estão mais abertos aos dois outros tipos de avaliação e ficamos presos nessa do 0 a 10. Do 0 a 10 e fim, quanto que os outros, né, eu percebo isso lá com a galera, os professores mais novos, que estão trazendo novas práticas, que estão fazendo outras coisas em sala de aula, eles nos convidam para estar nesses momentos. Então, tem um outro que, né? Ou, e quando você vai, eles já vêm te procurar. E aí, o que você achou? Uhum. E aí você dá aquela calmada no coração no corredor, fala, tá, tudo bem, mas depois a gente senta e conversa e o momento do feedback flui. Uhum. Mas, em termos gerais, né, quando a coordenadora chama na salinha para falar, olha, é o feedback agora da observação de sala de aula, gela o coração, acho que a pessoa não gosta. Eu não E sei, é eu um tive alguns que momento não muito gostaram. tenso. Grande parte não gosta. Alguns não gostam, né? Depois que eu comecei a entender o porquê, eu fui mudando minha forma de falar e atuar junto com esses professores. E ninguém forma o coordenador. Então, É. quando o coordenador precisa dar um feedback, ele não sabe nem por onde começar.
Isso é triste. E assim, as formações que eu tenho recebido atualmente com relação a isso, elas são muito superficiais e não me apoiam. Honestamente, não me apoiam no que eu tenho que fazer. Né? É um conhecimento que eu realmente tenho que buscar por fora, é uma coisa que eu tenho que observar outros profissionais fazendo e ver o que se encaixa. Né? A gente teve uma troca recentemente numa formação para coordenadores sobre feedback de observação de sala de aula, e eu percebo na postura dos colegas uma postura também de punição, de eu vou observar só aquele professor que dá problema, e na hora do feedback eu não tenho nada positivo para começar o meu feedback, para falar do cara, tenho que buscar lá, tipo, gostei do branco do seu olho, naquele dia ele estava vibrante, e Depois... então assim, malha o cara. E como que o professor vai gostar desse tipo de situação? Claro que não, gente. Quem que gosta de ser, né, julgado o tempo todo? Não é bem por aí. É realmente uma situação terrível. Já passou por algum que foi constrangedor, Mari? Constrangedor. Olha, Melissa, já. Muito constrangedor. Na verdade, não foi nem em relação somente à observação da aula, mas foi uma observação de uma família. Ou Eu já tinha notado que essa professora tinha muita dificuldade com escrita e com a fala. Isso já estava no plano de ação dela. Então, ela já tinha o meu feedback, já tinha o acompanhamento, nós já tínhamos aí algumas estratégias e eu estava acompanhando, porque né, nessa parte do desenvolvimento dela. Um belo dia foi uma agenda, um erro, assim, muito básico, muito forte. Gente, essa família foi extremamente constrangedora, porque eu não sabia, né? Obviamente que não. Eles agendaram uma reunião comigo e eu fui atender. A hora que eu vi a agenda, eu não sabia onde enfiar minha cara. E você já passou por alguma? Algumas? já, minha filha, aqui eu sou a campeã, né? Porque Vamos pro deboche pedagógico. sim. Na particular, que a gente percebe que tem um cuidado talvez um pouco maior com algumas coisas. Né? Então, o professor que está atuando na escola particular, ele já entende que ele está em observação constante. O tempo todo. Né? O professor da rede pública, não. Eu tenho a liberdade de cátedra, eu fecho a minha porta, ela é minha. E aí você vai lá, então, né, colega, eu fui fazer uma observação específica a pedido dos alunos. Então, assim, quando o aluno já acende para você o negócio, é porque realmente esquece, né? E aí, juro por Deus, gente, eu vou procurar e vou colocar aqui em algum lugar da edição, porque a cena foi igual. A hora que o cara fez o que ele fez em sala de aula, me lembrou o Gaston folheando o livro da Bela, quando ele intercepta a Bela, que ela tá vindo da livraria. Sabe? Como pode ler isso? Não tem figura. Assim. Juro por Deus. E aí, o cidadão de bem pediu aos alunos uma determinada apostila, fez esse movimento bacana, selecionou uma página XYZ, né? Os alunos disseram que não tinham recebido aquela apostila ainda, o que era uma verdade. Então ele pegou a do bimestre anterior, tipo, fez a mesma coisa e ok. Na hora, ali, como tudo pra gente funciona pelo Drive, né? Eu tenho a organização com todos os meus professores via Drive. Eu já abri a agenda de rotina do cara. E assim, branca, né? Do jeito que eu mandei o modelo, ele tava ali para mim. Tava lá. E aí fiz as observações, agradeci ao professor, aquela coisa toda, né? Então, quando o professor chegou para o feedback, falei, não, professor, legal, né?
bacana de ver que o senhor tem um bom relacionamento interpessoal com os estudantes, né? Muito legal e não sei o quê. Eu só não encontrei, professor, o plano dessa sua aula. O senhor pode me mostrar onde está? Essa foi a reação dele, Mariana. Muito bem, você imitou direitinho. O que a pessoa vai responder? Silêncio. O que a pessoa vai responder? Não, é que eu acho que eu não salvei. É o Google Planilhas que a gente usa, salva automático. Não existe um salvei para mim. Não tem como perder esse tipo de arquivo. Salvei para mim. Eu já faço que é pro golpe não existir. Na boa. Assim, que a gente já... Né, a gente tá aqui, eu tô o quê? Só no estado desde 2011, então a gente já tem uma bagagenzinha, assim. A gente já sabe que o cachorro comeu, a gente já sabe. Já sente o cheiro. A gente evita que o cachorro tenha acesso já, galera. É assim que funciona. E aí, cidadão de bem, não tinha o que me falar. Não tinha. Né? E aí desenrolamos, então, todo o processo do cidadão de formação continuada, né, com relação ao planejamento, observação das habilidades a serem trabalhadas, paratatá. E aí, ao final, né, professor, o senhor quer completar com alguma coisa? Eu não concordo com o que você pontuou. Tá? Porque a aula dele foi ótima. Uma aula que ele não planejou, que ele simplesmente abriu a apostila, escolheu qualquer texto aleatório, pediu para os colegas, para os alunos lerem. Detalhe, o aluno que fez a leitura foi um aluno que estava online, porque era aquele híbrido bizarro. Ah, tá. Então, leu só para ele, o restante da sala tinha meia dúzia fazendo a unha, o restante estava dormindo mesmo. E a aula dele foi ótima. O que eu coloquei para ele não serviu. É somente autopercepção, ele não consegue olhar ao redor e entender como foi isso para os alunos, que é o principal. Não, mas Mas, pô, eu sou o principal, eu sou a estrelinha da jogada. Porque, e a todo momento ali, se você mostrar para a pessoa... Fatos. Exato, né? Porque eu não estava lidando com achismos, né? Abrimos ali a rotina. Olha, professor, não planejou. O senhor não... né? A sua atitude foi tal. Não tem nada sobre isso nos registros dos alunos, não tem. O senhor não está fazendo acompanhamento do plano anual, lá. Não, mas não tem nada disso. Concordo. Tudo bem. O que você fez? Coloquei um campo no relatório de devolutiva. Não concordo. Ele assinou. Beleza, mas a minha parte foi feita, minha orientação foi dada. Esse profissional foi cessado. É lógico. Claro. Você está vendo que a pessoa... porque uma coisa, eu acho que é não saber, não ter condições, não... até uma coisa que a gente conversou aqui com a Nádia no episódio que a gente falou sobre estágios durante a licenciatura, né? O como é difícil, como as pessoas não são abertas, os profissionais não são abertos para receber os estagiários em sala de aula, o quanto isso faz falta, o quanto a gente vai para a prática sem ter feito, né, um bom acompanhamento. Um bom estágio, né? Entender realmente como funciona. Como é que funciona, e a pessoa não estar aberta a mudança alguma. Eu acho 1000 vezes melhor trabalhar com alguém iniciante do zero, que tem muita vontade de aprender, porém ainda não tem bagagem, do que aquele profissional com o currículo perfeito, porém não tem abertura nenhuma, não tem troca nenhuma profissional ali dentro para que possa desenvolver um outro trabalho. Isso é triste, cara. Isso é triste. Mas eu adoro. Assim, no público a gente tem vários. Vários casos. Vários casos. Porque eu honestamente não sei como é que funciona na particular, Mari. Não tenho muita vivência na particular nesse sentido. Você tem muito mais do que eu. Mas no público, a gente teve uma época aqui, inclusive antes da pandemia, que nós tínhamos metas. Então, semanalmente, eu tinha que
observar 5 aulas de língua portuguesa do ensino fundamental 2, 5 do ensino médio e de matemática também, 5 e 5, né? Porque eu atuava como coordenadora dos 2 ciclos, então eu tinha que fazer esse acompanhamento semanal. Eu falava para os professores, meu, vou morar na sua aula. Então, agora você PhD. E como que faz, gente? Para começar o trabalho da coordenação, né? O burocrático da coordenação, você não faz. Você fica de lado. Bem, né? Aceita, dói menos e tá ok. Né? Não que observar sala de aula não seja função da coordenação, mas, gente, demandas e demandas. Sim, claro. Né? Nada, eu sozinha tinha que fazer 20 observações de aula semanais. E o restante do seu trabalho ficava. Paz, né? Atrás. Não, o restante do meu trabalho é lá da devolutiva. Não olha. Acabou tua semana, você não tinha mais nada para entregar, entendi. Mas eu percebo que graças ao bom Deus, assim, a Mari me acompanha há um tempo, desde que eu tô na coordenação, e ela sempre disse que eu tinha um negocinho bem positivo a meu favor, que era uma equipe bacana junto comigo. Linda a tua equipe. Não, minha equipe era chuchuzinha, assim, não posso reclamar mesmo. Mas sempre tive um bom relacionamento com a galera. Então, isso facilitava, né? Eu tinha uma professora de língua portuguesa, ela imprimia as atividades para mim também. Olha. Eu entrava na sala, ela me esperava no corredor, falava, agora você vai comigo, né? Então vamos para aula. Ó, hoje hoje é oração subordinada, tá bom? Tá bom, vamos lá. Aí ela vinha, vocês vão fazer na apostila, a aluna nova que não tem apostila, eu trouxe impressa para ela, tá, coitada? Que legal, que legal. Então, assim, isso facilitava o meu trabalho de observação e facilitava o meu feedback. Porque isso já constituía alguns elementos de observação e já quebrava o clima ali. Mas, percebendo os outros colegas, a gente percebe que isso não é prática em todas, assim. Não. A galera tinha um problema tremendo com os professores não querer esse acompanhamento, não quererem eles dentro de sala, e feedback é sempre essa queda de braço. E você fala, meu, o que acontece? Nós estamos aqui, ó, iguais e não uma posição de hierarquia. É isso que o papel da coordenação, acho que por toda a questão histórica, a gente não desvinculou isso até hoje. Não. E agora com a nova gestão da SEDUC aqui em São Paulo, é um dos pilares da gestão do FEDER é observação de sala de aula. Eu li o livro do FEDER essa semana, né? Acho que pra gente saber com quem a gente está lidando, a gente precisa conhecer o que a pessoa faz melhor, então, entender, né? O livro é um relato do que foi feito no Paraná, e um dos pilares foi a observação de sala de aula, e nem pelo coordenador, pelo diretor. Então, ele pôs os diretores para fazer a observação de sala de aula. Os diretores não assumiram esse papel prontamente, ele teve que transformar isso em resolução, né? Tipo, obrigando mesmo a galera a fazer realmente acompanhamento. Canetada. E ele demitiu 200 que não cumpriam com esse papel. Nossa, gente, 200. Então, teve uma boa. Caramba. Por fazer. Primeiro, pelo não cumprimento de uma resolução. Cara, você está no exercício da sua função. Isso é seríssimo. Tchau. Né? Isso é seríssimo. E por entender que esse acompanhamento pedagógico é extremamente importante. Então, você não vai fazer, eu não vou saber o que acontece na sua sala de aula, você não vai saber, você não vai ter como apoiar seu professor na formação continuada. Então, tchau, que eu vou colocar alguém aí que faça. Que faça isso.
Isso na particular, Mari, isso é instituído, isso não é? É o quê? É tipo, o dono tá passando no corredor e bate no vidro, aleatório, é o quê? Melissa, olha, acontece de tudo, tá? Tem escolas que têm essa prática assim, muito bem estruturada e realmente eles levam a sério. E tem escolas que isso não existe. Ou quando o dono aparece, Gente, eu estagiei num lugar que era o seguinte: não tinha esse tipo de prática. E quando o dono passava no corredor, as professoras ficavam assim, alucinadas, botando tudo em ordem. Sabia que não estava certo, né? Ia ter uma conversa. Então, nem sempre isso tem realmente acontece na prática, o que eu acho bastante sério. Porque na pública tem as resoluções. Agora, na particular, fica totalmente aberto. Mas vamos lá, Mari. Como tornar esse feedback, então, menos danoso? Vamos partir do pressuposto, tá? Não tem como a gente controlar tudo. É o mesmo caso que você trouxe. Então, tem situações, sim, que serão desagradáveis, mas temos estratégias para amenizar isso. Uma que eu gosto bastante é agendar com o professor com antecedência. Aí eles vão falar, ai, Mário, mas o professor vai acabar maquiando a aula e tal. Eu falo, tá, mas é uma oportunidade que o professor tem de colocar o planejamento em dia, pensar na sua aula com mais estrutura, então já se preparar também para esse momento. Então eu percebi o seguinte: quando eu avisava com antecedência, as professoras tendiam a ficar mais tranquilas. Acho que seu áudio. Elas ficavam bem mais tranquilas e mais seguras, porque não era aquela coisa de sopetão. Principalmente que eu trabalhei com educação infantil, né, então a gente sabe dos imprevistos e tal. Elas se sentiam um pouco mais seguras quanto a esse tipo de coisa. Tá. Eu, quando dava aula na educação infantil, eu já dei aula na educação infantil no Brasil, vocês não estão entendendo. Eu não tinha essa tranquilidade, essa paz. Mas porque o ambiente como um todo não favorecia. Então, a observação de sala de aula era no policiamento mesmo. E tinha o interfone em cada prédio. Tipo, quando era pai, chegava para fazer visita de matrícula. Já passa o. Arruma toda a sala que tá descendo. Eu dava aula para 18 bebês de 1 ano e meio, que arruma sala. As crianças estão engatinhando, estão pegando tudo, estão picando papel, estão, sei lá, não tem uma sala. Gente, criança sendo criança. Quer o quê? Chegar aqui, eu brinco que elas querem a Cândida, né? Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo no Comédias da Vida Privada, que é da festa de aniversário infantil. Né? O que tem na festa de aniversário infantil e não sei o quê. E toda festa tem a Cândida, que é aquela criancinha com aquele vestido bolo, engomado, branco, que vai acabar a festa ali, intacta, né? Sentadinha, porque não pode fazer nada, porque sequer pode ser criança. Eu falo, isso serve a Cândida? Saco, meu. Tem. Deixa a criança ser criança. Não tem. Então, a gente vivia nesse estado de alerta. Tensão. O tempo inteiro. Porque, imagina, vai chegar na escola e a criança tá sem meia. Vai ficar sem meia. Gente, é um pecado deixar a criança com meia, toda a questão de sensibilidade. E falando nisso, eu tive vários alunos, Melissa, que tinham dificuldade para andar. Hipersensibilidade por causa da meia. Calçado, né? Tem que sentir, né? Enfim. Tem que sentir. Tem que... Me deixem, sabe? Eu sinto muita diferença entre as minhas duas meninas, por exemplo. Né? A Giovana começou a ir para a escola com quase 1 ano, uns 11 meses, em uma escola particular. Então, a gente tem ali, né, um ambiente controlado.
querendo ou não, Uhum. né? Aquela coisa toda. A Luísa começou mais cedo agora, uns 6, 7 meses. E direto na creche. Ela vai na pública, vai na 6. Uhum. Meu, é outro esquema. Eu chego lá pra... A criança tá aqui, inclusive. Mas eu chego lá pra amamentar ela no meio do período, ela tá, às vezes, com uma meia e outra não, assim, quando tá frio, né? Mas normalmente eu mando ela sem meia, se a temperatura tá ok, ela nem usa, mas sem mesmo, né? Ela tá com a cara. Outro dia tinha feijão no cabelo, assim. Vai grudando tudo. E aí ela chega com aquela cara, assim, com aquele feijão seco do almoço. E as meninas dizem, ai, mãe, é que ela dormiu, cochilou na hora do almoço. Cara, tudo bem, sabe? Não, ó, é que a gente tá dando... Olha que legal isso, Mari. A gente teve reunião de pais agora, e as meninas estavam falando com relação à introdução alimentar no berçário, que elas receberam a nova normativa agora da prefeitura aqui de São Paulo, receberam as novas orientações, tudo. Então, assim, os bebês, elas são em 3 berçaristas, e eles estão recebendo o momento da alimentação individual. Elas saem de um por um durante o período considerado de almoço, para que elas possam realmente dar atenção para cada um, verificar o que eles estão comendo ou não, né? Fazer a apresentação real dos alimentos ali para as crianças. Então, né, não tem mais a papinha, elas já introduziram essa concepção nova de alimentação, então os alimentos são ofertados separadamente, então apresenta de um por um, né? Até quando a Luísa entrou lá, elas acharam super estranho, porque eu fui conversar com a direção, que eu não dei mamadeira, né? A Luísa sempre tomou no copo aberto. Então, eu não gostaria que fosse introduzido o bico nela, e eu fui conversar isso na creche, porque no momento da matrícula estava lá, né? Que não precisava enviar mamadeira, porque a creche fornecia. Que legal. E aí eu falei, não, né? Existe outra forma? Porque eu não quero que ela use bicos, né? Não, tudo bem, a gente dá no copo aberto para ela de alumínio, ok, né? E agora, isso é normativa. Eles tiveram que tirar, eles estão tendo que tirar todas as mamadeiras para oferta no copo aberto. Então... Delícia, que riquíssimo! Falo, que legal! É muito legal, é muito bacana. E eu comento isso às vezes, né? Eu falo, gente, a particular, por ter uma autonomia, você acaba, às vezes, não tendo esse acompanhamento e a supervisão que a pública tem. Então, eu tenho, né? A gente fica muito solto e fica muito escondido, né? Infelizmente, a gente tem visto casos hoje na mídia, principalmente com relação à educação infantil, horríveis, que uma observação de sala de aula, um acompanhamento de supervisão melhor feito, ou feito de forma efetiva, né? Inibe ou evita uma série de coisas, né? E a prefeitura, por ter isso, né? As públicas, por terem isso, me trazem uma segurança maior. Eu sei. O acompanhamento é bem mais próximo do que a particular, que fica, infelizmente, solto. Exatamente. Então, né, elas trazerem essas questões pra gente na reunião de pais, eu achei super bacana. Eu falei, nossa, legal que elas já estão, né, se adequando, estão fazendo as trocas. Então a diretora outro dia sinalizou para mim e falou, a gente está tendo que trocar tudo, os pratos vão ser de vidro agora, né? Eu falei, na prefeitura de Piracicaba já era, né? A época que eu fui efetiva lá com o maternal, eu achava mal bonitinho, que o maternal vinha com os pratinhos, garfo e faca lá, bonitinho. Se sentiam muito adultos na fila do almoço e da janta. Prato maior que eles, mas... Mas é uma construção de autonomia que precisa, Mari. Muito. Hoje eu trabalho hoje com Fundi 1, sério, na hora do almoço, a gente tá precisando ensinar, assim, a não jogar comida para fora do prato. Tem dificuldade na coordenação motora. Não, amada! Sei lá.
Parece que eu brinco, eu falo, meu, tinha um ventilador dentro do seu prato, que não é possível, Ou cara. acabam brincando com a Levanta a comida. colher e vai. E sabe quando vira a colher e vira junto pra falar com o colega? Porque não sei o que eu fulano. E para eles tá tudo bem. Não tem essa noção com o ambiente. Não tem. Cara, esse respeito com o ambiente, com o momento da alimentação. Então, e é uma coisa que precisa ser construída, que precisa Lá ser desde infantil. desde sempre, né? E de casa, mas só para lá, isso é para outro momento, para outro dia, né? E uma coisa que eu também tenho conversado com as meninas lá na creche, né? É duro isso, porque eu vou lá amamentar e às vezes a gente acaba conversando, trocando. As meninas sabem o que eu faço, enfim. Muito legal. Elas agora, já acho que desde março, abril, não me recordo bem, mas elas estão tendo que trabalhar com o currículo da cidade. Então, chegou para a educação infantil um material estruturado, né, com currículo bonitinho. E as professoras estão tendo muita dificuldade na educação infantil com relação ao trabalho alinhado à proposta, à estrutura, né? É uma faixa etária que eu realmente tenho pouquíssimo contato por tempo de trabalho, vamos dizer assim, porque, como eu disse no primeiro episódio, eu fiz estágio em muitas áreas. E algumas eu odiei com louvor. Acabou abandonando, deixa quieto. Deixa pra lá, né? Porque, assim, para quem não sabe, eu fui fazer pedagogia para abrir uma escola de educação infantil. Esse era o sonho da gata. A gata hoje o quê? Não passa nem na porta da escola de educação infantil, só para deixar a criança e pegar na saída, entendeu? É isso que a gata faz na escola de educação infantil. Como as coisas mudam, não é mesmo? Não, gente. Depois que explicaram para mim que eu poderia entrar numa sala de ensino médio com alunos que sabem ir no banheiro sozinho, que conversam. A minha vida mudou para muito melhor. Nossa, olha, que bênção. Né? E tem que ser um ensino médio, porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Fundium, os pais vão junto. Fundium não serve. Então tem que ser um ensino médio. Que aí você já fala pro pai que ele precisa ter autonomia para resolver os problemas dele. E aí você já dispensa o pai também. Isso, é ótimo. Ó, fica a dica. Nossa, gente. Mas, e esse acompanhamento, Maria, elas não estão tendo. Estão tendo algumas formações e tudo mais, né? Sei que a coordenadora específica da creche da Luísa acompanha, rola todo um paranauê ali, mas que não é, infelizmente, via de regra ainda. Né? Tem muito essa cultura da educação infantil ser mais solta também. De não ter um planejamento bem estruturado, de não seguir algo de começo, meio e fim. Então, isso... Eu tive muita dificuldade com as professoras também quanto a isso. Então, eu entendo, talvez, essa resistência e essa dificuldade aí na adaptação de sem currículo para um currículo estruturado. Mas, vamos lá. Causando menos danos. Agendar com o professor. Agendar com o professor. Segundo ponto. Gente, não tem como vocês chegarem dentro da sala de aula sem saber o que vai observar. Boa! Senão, deixa de ser uma observação realmente da prática para achismo. Então, eu sempre recomendo o seguinte: peguem o PPP da escola de vocês e vejam os objetivos da escola. Então, o que vocês querem para os professores? A partir disso, vocês vão montar um roteiro. Eu tenho esse roteiro, eu fiz um roteiro pro meu material que está lá, mas eu sempre reforço isso. Tenham um modelo que vocês possam compartilhar também com os professores, para que também os professores saibam onde eles serão avaliados. Porque muito da insegurança dos professores é também o que vai se passar na cabeça do coordenador, né? Em quais pontos eu seria avaliado. Eu fiz uma formação com a minha equipe recentemente
era sobre avaliação, né? Então, eu passei por N aspectos da avaliação, unindo, né, o que eles aplicam como avaliação à prática de observação de sala de aula. Então, eu trouxe para eles no primeiro momento, né, como é que eles se sentiam na época de escola com relação à avaliação, quais agora as percepções deles, né, na função de professor como avaliador, né, e tudo mais. E aí a gente entrou nas questões da rubrica. Então, quando vocês têm um acompanhamento por rubricas, fica muito mais claro para o aluno o que ele precisa fazer, o que ele precisa te entregar e como ele vai ser avaliado. O mesmo vale para quando eu entro na observação de sala de aula de vocês. Eu não ofereço ali quais os eixos, né? Eu hoje ainda utilizo a agenda, né, pelo Google Planilhas ali no Drive, um documento que eu faço compartilhado com eles, né? Conforme eles inserem ali a rotina, eu marco, faço um comentário naquela aula que eu quero observar, falar, isso aqui vai ser legal, vou acompanhar essa aula. Tudo bem para você, professor? O que eu espero acompanhar aqui é pontuar, pá. E eu aguardo um ok deles, né? Normalmente eu ainda envio no WhatsApp, marquei um negocinho lá na agenda para você. Depois você me responde se tá tudo bem. Né? E funciona. Né? Eu falo, eu tô entrando na sua sala já te avisando do que você vai ser. Com um objetivo. A diferença de entrar por entrar no sopetão gera aquela desconfiança. O professor tem, nossa, será que alguém reclama de mim? Ou será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? E não, meu Deus, meu senhor, me ajuda. Me ajuda quando tiver algum problema pra coordenadora estar aqui. Ela nunca aparece porque que ela tá aqui. Pra ter uma coisa estruturada. Quero acompanhar, achei interessante a tua aula, faz pontos. Então tá muito claro o que vai acontecer ali. Então, assim, agora como eu mudei de escola, tô com uma equipe nova, tudo, então a maioria das observações que eu fiz no início do ano, né, nesse primeiro semestre, foram simples, né, e eu falei para eles, não, eu vou entrar na sua aula porque eu quero observar como é que está o clima dentro da sua sala na sua relação com os seus estudantes. É isso. Relação aluno-professor, perfeito. Não quero saber da sua didática nesse momento, não quero saber da estratégia que você estava usando nesse momento, você está seguindo um conteúdo. Não, eu quero saber como é que é a relação professor-aluno na unidade. Fim. Como eles recebem isso? Depende, né? Eu tenho as ansiosas do... Foi tudo bem? Tava tudo bem? Ai, meu Deus. Ai, porque não sei o quê. Cara... Tá tudo bem, sabe? Não foi tudo bem, Passar essa segurança, né? Tá tudo bem. Passar segurança. Tá tudo bem, professora. A aula fluiu legal. A senhora tem um bom relacionamento com seus estudantes, tudo mais. Né? Outros pontos veremos mais para frente em outras situações. Né? Porque eu também entendi que eu ainda não estava no momento, por também estar chegando na escola, na condição de gestora, né, sendo recebida por quem está na escola há muitos anos, de entrar querendo observar a estratégia que a professora está usando e mudar tudo e dar a canetada. Né? Não é legal. Deixa eu ver o que está acontecendo antes também no cenário para entender qual é o meu lugar no mundo, né? E ganhar também esse capital moral com a galera que a gente precisa na hora de fazer essas ações que são pertinentes à nossa função. Perfeito. Clareza nos pontos, que mais temos? A gente está olhando para baixo porque a criança está mamando. Já falamos da agenda prévia. Manter uma postura discreta com o professor. Infelizmente, eu tive algumas experiências que não foram assim tão legais de gestores acabarem interferindo na aula. Uou. Não que eu ache isso ruim, mas, por exemplo, estou explicando, o aluno X tem conversinha paralela e o gestor acaba interferindo antes de esperar que o professor faça. Então, isso acaba, eu falo, quebrando e desestabilizando o professor, que eu acho que é um ponto que você pode conversar depois.
Sim. Porque na hora do feedback, como é que faz? O professor que dá o você ia feedback falar? que você fez, então? E além disso, você tira a autonomia do professor perante os seus Total, alunos. total. Então acaba quebrando essa relação de respeito. Acho que tem dois movimentos nesse quesito, né, Mari? A gente tem que entrar sempre nessa posição de observador, Neutralidade. neutralidade e tal, né? Que é diferente de quando o professor está realizando uma atividade que é mais dinâmica e te convida a participar da atividade. Total. Uhum. E eu tinha uma professora, que hoje é coordenadora, né? E ela uma vez me chamou para observar a aula dela. Ela estava trabalhando com neurônios, professora de biologia, e eles estavam construindo as ramificações dos neurônios e, enfim, lá, sei lá como é que chama, né? Mas a célula neural. Essa não era a minha especialidade. Não é nossa área. Não é nossa área. Enfim, tá não. Com massinha. Eles estavam fazendo com massinha e arame. Assim, né? Então, o arame dava a sustentação e eles colocavam com massinha em volta. E aí eu, né, comecei a pedir para circular pela sala para ver, porque eles estavam trabalhando em grupo, tudo. Mas eles se empolgaram também em mostrar. Então você viu que os alunos estavam tão engajados com a atividade que eles também queriam, né, mostrar o que eles estavam fazendo. E aí parei, né? Alguns perguntei, mas o que é isso? Ah, é o axiônio. Ah, é não sei o quê. É o dendrite. Começaram a dar aula. Começaram a dar aula, muito empolgados. Que legal, que legal. E aí, na hora do feedback, eu levei isso para ela. Né? Você teve essa percepção de que você não precisou dar o comando de que eles tinham que me explicar o que eles estavam aprendendo. Partiu deles, porque eles estavam empolgados com a sua aula, né? Aí ela falou, nossa, eu não tinha percebido isso. Que legal. Né? Eu te pedi para circular pela aula. Beleza, né? Agora, o que acontecer a partir dali... Eu falo, são nesses pontos em que o coordenador extrai ali o melhor do professor que você acaba ganhando a confiança e estendendo essa parceria. E aí acabou desencadeando outras atividades práticas na aula dela. Então aí ela começou a levar, né, para eles fazerem extração de DNA do morango, começou a levar que legal. umas outras práticas, porque ela percebeu que eles engajavam daquela forma. E precisa desse olhar, né? Como você disse, a hora, né, o olhar do outro ali que vê, que extrai o melhor, ou, né, o que tiver a ser melhorado, é tão importante quanto qualquer outra prática. Fala, às vezes nós estamos tão envolvidos ali na aula, né, o professor, que acaba não tendo essa percepção. Exato. Eu pedi quão ajuda. Importante foi. Eu, uns anos atrás, quando eu estava em sala ainda, né, 2017, eu tive um problema muito sério com os meus alunos, naquela época, no 5º ano, com geografia. E eu pedi a observação da sala de aula. Não, eu preciso de alguém comigo, mais experiente, né, que entenda, para me ajudar. Porque eu não estou conseguindo fazer com que eles consolidem essa aprendizagem. Eles não estão evoluindo nisso. Né? Eram estados e capitais, e, né, meus alunos que ainda estão comigo com fé e força desde aquela época, eles vão ver esse vídeo, eles vão saber do que eu estou falando. Legal. Porque foi um negócio... Não, foi um negócio traumático, assim. Porque... Para todo mundo. Porque era Brasil Político, né? Currículo do 5º ano, básico. E eles tinham que saber estados, capitais e siglas. Beleza. Só que eles trabalharam isso em geografia. E tinha o mesmo conteúdo em atividades da apostila de matemática com percentual.
Então, eu antecipei esse conteúdo de matemática para combinar com geografia, fazer um trabalho paralelo ali, então, região, Parará, dividir região, fizemos mapas, a gente fez tabela, a gente fez lista de exercício, sabe? Gente, não tinha recurso tecnológico, tá? Não dava para levar o Kahoot para sala de aula, porque num período pré-pandêmico, assim, né? Se a gente é velha, a gente vem do período pré-pandêmico. Não tinha Kahoot, não tinha Plickers, não tinha Canva, não tinha essas coisas. Meu filho tinha um carrinho, a Mariana vai saber do que eu tô falando, tinha um carrinho que ficava com a TV de tubo que você carregava com o videocassete. O videocassete, você tem que agendar na coordenação, que nem sempre coincidia para todo mundo. Exatamente. Então, não era assim, né? Aquilo era o que eu tinha de recurso, Brasil. Era assim que funcionava lá na época pré-pandêmica para dar. E aí, eles responderam, assim, chegou na prova, eu fiz uma atividade avaliativa que, para mim, era muito óbvia e idiota. Porque eram as siglas, eles tinham o mapa do Brasil em cima, assim, eram as siglas, eles precisavam colocar o nome dos estados. Era isso. Era só isso. Uma cópia do que eles tinham feito trocentas vezes no caderno. E aí, não é que eles erraram. Luísa concordou, porque aquilo foi um deboche para mim. O deboche começou ali, na verdade. Porque assim, não é que eles erraram. É que eles erraram com louvor. Era tipo, PR é a sigla de Portugal. ES da Espanha. Entende? O que aconteceu? RN virou sigla de raça negra. Nunca. Desculpa, mas essa foi muito boa. Sério? Eu tenho imagens dessas atividades guardadas até hoje. RR era Rio Rangers. Meu Deus. Não faço a mínima ideia. Mas tinham alguns erros que eram repetidos. Então, muitos responderam que PR era Portugal. Muitos responderam que ES era Espanha. E assim, né? Falei, esses, tudo bem. Eu falava, putz, a gente está trabalhando expedições marítimas em história, e aí você tá falando o tempo inteiro de Espanha e Portugal, e, né, o cara tá bugado, não sabe se é aula de história ou de geografia, não sabe o que tá acontecendo, tudo bem, tá tudo meio confuso, vamos lá, vamos ajustar. Mas, cara, raça negra, Rio Rangers, sabe, de onde veio aquilo? Pra mim foi uma afronta comigo, né? Esse foi o primeiro impacto que aquilo me trouxe. E aí, eu não fui nada pedagógica, e eu falo que eles lembram disso porque outro dia eu perguntei, uma professora minha perguntou para mim, falou, você já errou em sala de aula, assim, com um aluno? E ela estava trabalhando exatamente esse conteúdo. E eu falei, já, e trabalhando esse mesmo conteúdo. Eu falava, isso foi um deboche comigo, não é possível. E eu falava isso para eles, falava, em que momento vocês me ouviram falar que a RN é raça negra? Pelo amor de Deus! Onde diabo tá raça negra no mapa? E eu abri o mapa do Brasil com eles na sala e falei, levanta aqui, aponta para mim no mapa. Acha aí para mim. Assim, tá descompensado. Alô? Falei, não, eu preciso primeiro criar esse alerta neles, demonstrar a minha indignação e depois eu coloquei para eles. O que é que vocês não estão entendendo? Como que eu posso ajudar vocês? O que não ficou claro nesse processo? E fui pedir ajuda na gestão. Eu fui para minha diretora, fui para minha coordenadora, eu fui pedir ajuda para a professora da sala de recursos, gente. Isso não é possível. Tá todo mundo precisando de atividade adaptada. O que eu, né, posso fazer aqui para ajudar os alunos? Aí a minha diretora falou, não, você quer, a gente imprime um mapa grande, eu mando na gráfica, a gente faz grande, faz um quebra-cabeça, faz uma atividade diferente. E eu, não, Jana, porque não é isso que eles estão fazendo, eu não sei, eu não consigo identificar onde que está a falha. Né? Então, eu preciso de alguém em sala de aula comigo para que talvez consiga entender onde
onde a gente pode tá ajudar a tão turma. imerso no negócio que a gente não E enxerga. não percebe. A gente não percebe. Então, e esse acompanhamento, eu acho ele muito importante. E estar aberto, né? Acho que a mesma coisa que eu falei no episódio do estágio, cabe aqui no feedback, né? O quanto o profissional está aberto Para para trocar. receber, para trocar. Uhum. Se ele não tiver, minha filha, o seu plano de ação pode ter sido lindo. Infelizmente, não tem Mas, muito que ser feito. Uhum. Não. Agora, se o professor estiver aberto, dá para fazer um trabalho lindo. Você vê esse professor, ó, voar. Ainda é usado o modelo sanduíche, Mari? Eu acho que o sanduíche é o mais assim, divulgado. Né? O mais clássico. Tá. Que explica aí pra galera, não é 2 hambúrgueres alface desse muito especial, galera. Dá para lembrar Deveria. dele. Olha, quando vocês forem dar, vocês vão lembrar de mim. Mas é o mais difundido, que é o feedback sanduíche. O que é isso? Vamos pensar na estrutura: pão, a carne e o outro pão. Então você vai começar o feedback contextualizando e dando, como eu posso dizer, trazendo algo positivo daquela aula. Tá? Então você começa aqui: olha, professor, foi muito legal que você trouxe XYZ, tá? Mas, aí você vem para carne. Mas, olha, nós precisamos olhar para este ponto, porque... Tananana. Depois vocês finalizam. Mas parabéns por algo sincero, tá, gente? Não é para vocês pegarem essa fórmula e trazer totalmente de uma forma genérica. Isso tem que enraizar em você para que você possa realmente dar algo real, tá? Aí você finaliza trazendo algo bom novamente para esse professor não sair de lá somente com a impressão da crítica. Justo. Acho justíssimo. E o que fazer quando você faz a observação, a professora não espera você elaborar o feedback, ela vem na sua sala porque ela quer uma devolutiva daquela, só que ela quer que você elabore um registro com as palavras dela e você percebe que as palavras dela depõem contra ela. E não adianta, Mariana, porque você tenta dar uma desviada, fala, professora, tem certeza, né? Vamos pensar com calma, vamos analisar todos os pontos. Não, porque eu quero me resguardar e quero que você registre isso, isso, isso. Você fala, linda, aí você não está se resguardando, você está... Mostrar, olha, isso e isso não tá legal e pode ser que te prejudique futuramente, né? Que já tive até o momento. Assim, olha, você foi na minha aula, você viu que o fulano não tem jeito. Uhum. Não, professora, eu fui na sua aula, eu não fui observar o fulano. Eu fui observar a senhora e não o fulano. Uhum. Não, mas ele não tem jeito e eu quero que você registre, então. Como assim, gente? A gente cai próximo do que realmente aconteceu agora recentemente no Distrito Federal, né? A professora que foi gravada na escola, né? A mãe botou o tablet e acabou gravando umas palavras assim não muito legais para o aluno. Exato. Né? E aí, não, professora, olha, né? Vamos. Tá tudo bem. A senhora quer um registro com relação a conduta, o comportamento do aluno, tudo bem. Elabore esse registro. Mas antes de elaborar esse registro, vamos pensar aqui um pouquinho, né, juntas. O que tem sido feito com esse estudante em sala de aula? Né? Que outras que você já tentou? Exato. Não, porque ele não tem esse registro. Uhum.
Não, ele não tem jeito. Você vai Professor, tentar estratégia 1, 2, 3, 4, 5, até você ter um resultado. E isso precisa ser registrado. Uhum. pois é, pois é. Mas não, o aluno não tem jeito. E ficam esperando. Você já sentiu isso quando você foi dar feedback, de apontar algumas coisas, você colocar ali o plano de ação formativa para o professor, né, posterior, mas sentir que ele ficou esperando a sua varinha mágica resolver o problema dele? Claro. Nossa, Melissa, muito. Assim, ainda talvez tratem a coordenação como somente o guru, né? Como se a coordenação tivesse a bola de cristal detentora de todo o conhecimento do mundo e que você vai tirar ali do nada a resolução daquele problema. Gente, Não é bem por aí que as coisas funcionam. é guru, você diz tudo. Eles acham que a gente Era joga muito comum. golfe, que a gente joga um Bate a golfe o dia porta. inteiro, Uhum. do nada vai baixar, né, a Sibila, já que eu tô com o Harry Potter aqui atrás, para olhar a borra de café e ter uma noção Exatamente. do que precisa ser feito. Fala, cara, É a tal da concepção de que o coordenador é o professor que deu certo. E isso é não, deixa eu muito contar. pesado. Uhum. Isso é muito pesado. E não é real. Não, deixa eu ficar quieta, mas assim, se a gente for analisar alguns e pensar se esse é o que dá certo, você fala, porra, imagina o que tá guardado. Acontece, gente, acontece. Né? Se esse é o que a gente deixa pôr a cara no sol, você imagina os outros que a gente guarda lá dentro. Você não sabe. Esse aí era o Acontece. melhorzinho. Esse era o letrado que dava por dentro da equipe. Acontece nas melhores escolas. É difícil, é difícil. E assim, Mari, a gente está com um problemaço na educação infantil e nos anos iniciais com relação à formação inicial dos professores. Né? Então, o curso que eu e a Nádia lançamos agora, ele é um curso voltado para isso. Né? Então, para alfabetização e para alfabetização matemática, porque as meninas não sabem colocar isso em sala. E aí, quando a gente vai para a observação de sala de aula, quando a gente observa um registro do professor, você vê que tem uma falha A ali formação. na formação. Né? Então, a gente pega hoje exercícios de matemática simples, né? Adição, subtração, ali, coisa simples, que elas corrigem errado. Né? E eu acho isso muito delicado da gente colocar no feedback. É onde eu piso em ovos, normalmente. Né? Muita delicadeza. Eu tinha já esse receio, essa preocupação quando era coordenadora dos anos finais e do ensino médio. Até porque eu entendia que eu não era especialista naquele assunto. Então, muitas vezes, eu jogava bola para o especialista que estava ali comigo. Ó, professor, consigo te ajudar com estratégias, consigo, né, te apoiar com didática, consigo te Didática. apoiar com os recursos, mas com relação ao domínio do conteúdo, eu não consigo Não te tem apoiar. como. Né? Se essa professora que eu descrevi a observação não tivesse domínio de conhecimento neural, né, de células neurais, eu não ia conseguir apoiar ela. Eu poderia até Acho ver atividade totalmente. na Uhum. internet, falar, olha, legal, achei um recurso aqui, uma estratégia bacana para você desenvolver. Mas caberia a ela o plano de aula, a explicação, toda a Não gestão de ficar conteúdo na daquilo. superficialidade, né? É o professor que realmente estudou, né? A área específica que tem capacidade Exato. de trazer isso para os alunos. Né? Agora, na condição de gestora de anos iniciais, eu já não tenho mais esse posicionamento. Porque não, pera. Aqui Tá também é minha área dentro de do teu domínio. escopo. Você Então, tem informação para isso. exato. E eu acho que eu tenho que pontuar. Uhum. E é um receio que eu ainda tenho.
né? Porque para eu pontuar estratégia, recurso, beleza. Mas eu sinto que a hora que eu pontuar, que não, professora, você escreveu errado no quadro. Uhum. Isso vai ferir algo muito maior do que eu avaliar a didática e a estratégia. Foi mais ou menos o caso que eu contei. Machucou muito essa professora. Muito. Mas era algo que não tinha como deixar para trás. Sim. E é algo que afeta diretamente os nossos alunos. Exato. É aquela situação completamente difícil para o gestor. E ele precisa ter empatia e delicadeza para trazer, ao mesmo tempo, acolher esse professor, mas não deixar isso passar. Porque você está negligenciando algo que é muito sério. Entende que a situação é difícil, que a situação é tensa, mas que é necessário que seja feito algo. Eu tenho tido umas conversas ultimamente também com um outro detalhe que eu acho que também pega, né? Eu tinha uma equipe muito próxima, né? Hoje tenho também, beleza, acho que é uma postura minha e tudo bem, né? Mas que eu consigo, mesmo com essa proximidade, manter um desnível. Então, a hora que eu tô falando é a hora que eu tô falando. Enfim, acabou. Né? A hora que eu tô brincando com eles no pátio, eu tô brincando com eles no pátio e tudo bem também. Né? E existe essa proximidade, mas existe a voz de comando. O respeito. Mas eu vejo que isso também se dá porque eu vim de fora. Acho que quando você pega alguém da equipe que estava ali, inserido no grupo, e transforma... E o promove. Exato. Né? Você tem agora vai falar desse jeito porque está na coordenação. Agora que virou coordenadora vai... Melissa, eu recebo, assim, relatos, assim, que me dói mesmo, das meninas que acontecem isso, né? São professoras, ou por indicação, ou por, sei lá, exame de mérito, enfim, acabam indo para coordenação na mesma escola. É bem dolorido. Porque a professora, que até então era amiga de todo mundo, se torna inimiga. Exato. Então, foi isso que a minha mantenedora, né, na época, que hoje é minha amiga, falou quando me contratou. Porque quando eu entrei na gestão, ela preferiu não dar opção para quem estava lá. Claro, isso foi conversado, enfim. E ninguém, na verdade, quis, mas ela abriu para a parte externa. Justamente para não ter esse conflito. E eu percebo isso nos dois momentos assim, que eu estive na coordenação. Né? Acho que primeiro vem esse desconforto de tá vindo alguém de fora, a gente não sabe o que pensa, o que vai lá. Vai fazer aqui, vai fazer a resistência. Aqui, né? O teste. Mas, faz parte, tá, gente? Se quem tá ouvindo tá passando por isso, saiba que não é pessoal. Isso, passa. Bom? Vai passar, demora um pouquinho, mas passa. Siga firme. Alguns vão falar para você que ele não obedece ordem de mulher, vão sair da escola, mas tá tudo bem, né? Como foi meu caso, Mariana sabe. Meu Deus. Imagina que ele ia receber ordem de mulher. De mulher. Falou dói vindo de um professor. Tudo bem, tchau. Vai com Deus, pega a linha que não sai. Trabalha de ganhei 2 muito melhores, tá ótimo. Sai no lucro. Lucro para todo mundo. Mas vejo que quem está dentro da equipe tem uma dificuldade muito maior. Né? Alguns têm esse olhar de que agora foi promovida e vai acontecer porque foi promovida. E outros têm o olhar de que ela é minha amiga. Então eu posso dar uma abusadinha. Exato. Posso fazer do meu jeitinho que vai ficar tudo certo. Exatamente. E me perguntam muito disso lá no meu Instagram. Eu falo, gente, amigo de verdade não vai fazer isso com você. Quem é teu amigo de verdade vai saber respeitar o teu espaço e o espaço dele para evitar o máximo de conflito dentro da escola. Exatamente.
Eu vejo que é difícil isso, né? E é muito mais difícil dar o feedback para esses que eram Para mais esse amigo, próximos pro amigo, né? é Do muito que mais pros difícil. outros. Engraçado, eu não tinha esse problema, gente. Para quem não sabe, eu fui coordenadora da minha irmã. Era a primeira que eu avacalhava. Tá ótimo. Irmã tá tudo certo, mas amigo. Mas, gente, não, é a primeira que vai pro tronco. Não tem essa, não. Eu falo, é outro tipo de relação que você tem essa capacidade de. O negócio é tão bizarro que às vezes eu dou opinião em alguns planejamentos dela, né? Tudo. Eu falo, meu, essa aula tá chata, Amanda. Pô, né, gente, ela dá aula de história. Eu já não gosto de história. Então, assim, qualquer coisa que ela fala pra mim vai estar chato. Chato. Uhum. Vai tá chato. Não. Então, me faça gostar dessa aula. Porque para eu observar uma aula de história, eu preciso pensar como uma criança de 12 anos. Cara. Então, se eu estiver envolvida no negócio como uma criança de 12 anos, e ela faz umas aulas super legais. Minha Flui. irmã Uhum. ela tem um Legal. domínio do conhecimento muito bom, o que ajuda pra caramba, porque ela consegue Consegue brincar. explorar Uhum. muita coisa, né? E, Fantástico. e trazer outras estratégias e tal. Mas tem coisa que ela planeja que eu falo, cara, ruim isso aí, né, meu? E tem épocas que ela dá aula para uns componentes também diferentes que a gente tem aqui na rede. E aí eu vou fazer a observação dela. Falo, meu, foi ruim, ó, muda isso aqui, tenta isso aqui, isso aqui. Aí ela começa para todo mundo, assim, só as professoras. Ela é minha ideia, tá vendo? Eu tô falando. E eles levam na brincadeira. Já sabem. Já. Acostumados. Mas, você que é louca, você que é psicopata. Mania de perseguição. A gente Então, falou que ela tava chata. então tem essa troca. Legal, legal. Tem. Mas eu sinto que tem essa questão. Então, quando é do grupo, esquece, vai dar. Pro sim ou pelo não, vai dar BO em algum momento, gente. Pra gente que vem externo, é muito mais fácil. Mais fácil. A gente tem o período de resistência ali que passa. Esse período de adaptação do grupo com o novo, eu já não sei se passa tão rápido quanto passa a adaptação com o estranho. O estranho. Uhum. Tendem a aceitar o estranho mais fácil do que algum professor que, né, enfim. Enfim, é super. Agora, duas coisas, Mariana, pra gente fechar a vida, então. A primeira é, retome, por favor, os pontos sobre o feedback. Depois eu vou deixar aqui anotadinho. Então, vamos lá. Ajuntamento. Vamos lá. Não aparecer de surpresa. Nós vamos ter que agendar. Tá. Ter um roteiro conciso com o teu projeto político-pedagógico e compartilhe os principais pontos que você vai avaliar. Perfeito. Depois, dê o feedback, dê o retorno para esse professor de como foi a aula. Tá? Então, não esqueça de enaltecer aquilo que o professor foi muito bem. O professor nem sempre tem essa percepção. Nós somos tão bombardeados que muitas vezes o professor não tem a percepção naquilo que ele está indo muito bem. E também, quando não acha nada? Pontua que tá muito bom. Pontua, olha, realmente, por isso. Dê um check em todos os pontos anteriores que você colocou e que realmente tem fatos, né? Tem lógica por trás daquilo que você tá dando como ok. Mas dê. Te esquece do feedback positivo e tende a pontuar só o negativo. Então não esqueça, tá? E quando não tem nada positivo, você faz o quê? Vai ter que sentar e vai ter que conversar e não vai ser uma conversa agradável. Não, deixa a aparência para depois, mas senta e conversa. Olha, notei isso, tá? Qual a dificuldade que você tá tendo? Eu posso te ajudar em qual ponto? Qual a sua percepção sobre isso? Então, tendo essa troca mais acolhedora, o professor tende a se abrir, tá? Eu quero aquele maior deboche sobre feedback, que vai ser o recorte da chamada deste episódio.
O maior deboche. O Peraí, maior deixa eu deboche. baixar aqui. Posso falar? Ó, eu separei o que eu acho que é o maior deboche do feedback, que eu já pus até numa Manda, plaquinha, que eu por tô favor. tirando foto com as plaquinhas para os episódios. É sério. E eu já coloquei aqui, que para mim é o pode falar. Quando a gente começa o feedback, o professor sempre fala, pode falar! Pode falar. E aí, a hora que você começa a falar, ele torce o nariz, que você não podia falar o que você falou da aula dele. Aquele jeitinho. Pode falar. E aí você começa a falar, a pessoa vai virando Encostando na chaves na cadeira. cadeira. Vai descer. Vai descer. Uhum. Esse pra mim é o mais gostoso. Pode falar. Pode falar? Pode. Comigo era mais atenção. Gente, o pessoal ficava muito tenso comigo. Muito tenso. Que isso, Mariana? Eu não sabia explicar por quê. Eu falo, gente, senta, fica à vontade. Eu tentava deixar de todas as formas possíveis, sendo confortável. Você sabe, eu sou muito legal, mas quando eu sou brava, eu sou muito brava. Então o pessoal ficava um pouco tenso. Ah, não, gente, calma, tal. Eu tinha uma professora, Melissa, ela chorava. Que dó, Mari. Então, acho que o meu deboche, na verdade, nem é tão deboche. É assim, eu ficava desesperada. Ela ficava com tanto medo que ela falava que ela não dormia. Gente, Antes. que dó. Que dó. Eu sou assim, gente, calma, vai ficar tudo bem. Eu tenho uma professora que ela fala, entraram duas professoras novas na última semana de aula que entrou na escola, e aí eu fui me apresentar para uma delas, ela fez assim, falou, ela é sempre assim, tá? Ela tá sempre sorrindo, você não sabe quando ela tá dando bronca ou quando ela tá te elogiando, porque ela tá sempre sorrindo, e ela vai te dar bronca sorrindo e você não vai nem perceber. Falei, Definiu muito bem. Está sempre simpático. Mas chorar, tadinha. Acho que eu nunca Era fiz bem... com nenhuma. Acho que eu nunca fiz com nenhuma. Vou colocar na agenda, pera. E eu conversei, falei, tá, por quê? Ela falou, olha, eu passei por uma escola que foi muito difícil e eu não consigo dissociar isso. Foi um trabalho a longo prazo. A longo prazo mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Cuidem disso, coordenadoras. Cuidem disso, gente. Cuidem disso. A escola lá da educação infantil, que eu falei que eu trabalhava tensa, gente, todos os dias saíam uma chorando. Todos os dias. Gente, que horror. É horror, horror. Como é que você trata o emocional de crianças pequenas se o professor não tá bem? Não está bem. É cobrado o tempo todo? Como que você lida com esses alunos? Não, era surreal. Ali era o deboche pronto já. Dava para mudar o nome da escola. Não, surreal. Deboche, tananana. Exato. Aquelas assim, na escola teve que mudar de nome porque o sindicato pegou. Então você imagina. Esse era o grau. Meu Deus. Sobre isso. Dona Mariana, muito obrigada. Foi fantástico. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo. Resolução de observação de sala de aula no estado, ela existe. Tá? Temos resoluções, temos nas atribuições de cada função o que deve ser feito. Riquíssimo, muito rico. Então, vou deixar aqui para vocês consultarem. Vou deixar também o link do kit da Dona Mariana. Pode vender esse kit, Dona Mariana, eu deixo. Ai, gente, eu falei, eu sou suspeita para falar, mas tudo que eu queria quando eu comecei estava ali. Então eu fiz com muito amor e com muito carinho. E se vocês quiserem dar uma olhada... Ela tava nesse vídeo. Ai, Melissa, dessa época, gente, ó. Ela tava nessa época. Melissa tem um kit. Quando eu cheguei, aquilo tudo era mato. Era tudo mato. Eu não tinha, sei lá, 5 mil seguidores, nem isso. Nada! Sabe quando eu cheguei no seu perfil? Quando você fez a live com a sua professora. Maria? Como chama a professora? Faz uns 4 anos isso. Gente, faz muito tempo. Faz muito tempo, porque eu morava na outra casa ainda. Faz 3 anos que eu tô aqui. Foi bem no começo. Foi. Olha, gente, não, a Melissa merece o troféu Pá de Ouro. Foi tipo, acho que não era nem
@sala da coordenadora ainda. Era Na sala da coordenadora. Era um negócio, era outro, era... Tinha um nada na frente. Não tinha sua bonequinha, não tinha nada, filha. Foi, sei lá, acho que é porque eu usava a hashtag de coordenação pedagógica, não sei. E aí apareceu no Explorar. E aí eu peguei bem na semana que você ia fazer a live. Que sensacional. No YouTube, foi. Com a Graça. Com a Graça, isso. Falei, isso aí, ó. Bacaninha ela, gente boa. Gente boa, dá até pra conversar. Dá pra bater um papo. Dá pra bater um papo. E lá se vão 84 anos. É isso. Quando eu cheguei lá, tudo era mato, minha gente. Mato. E eu cheguei com o outro Instagram, que nem tinha o underline. Eu também sou de outro arroba. De outras épocas. Emprestada de outro arroba. É sobre. Muito obrigada, dona Mariana. Eu que agradeço, gente. Sempre é muito bom conversar com você. Eu gosto. Muito obrigada. Eu volto sempre. Aqui é assim, na sala de casa, pra gente dar risada. Que acontece. Próximo vai ser presencial. Isso. Aqui eu falo que é o recreio dos professores aqui. Isso. O professor não tem um dia de paz, minha gente. Não tem. É isso. Beijo! Como é que faz? Eu não sei lidar de blogueiro. Como é que é? Também não sei, gente. Beijo. Dá um like, é isso aí. Tchau. Dá um like pra Melissa, segue o canal dela, segue o meu. Não sou dessa vibe. Tchau, beijo. Tchau. Estamos sempre aqui. Tchau.